a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Então nós te convidamos a participar do culto que vai se seguir daqui a alguns minutos. Eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão para cada irmão, tudo bem? Que diz assim, Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família, que a graça do Senhor te alcance, te proteja e que seja sobre todos vocês, em nome de Jesus, amém? Nós nos derramamos diante do teu altar, Senhor. Queremos sentir o teu ser aqui entre nós. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Você, a quem essa canção alcança, nós queremos te convidar para juntos nós oferecermos essa canção de adoração ao Senhor. Levante sua mão e vamos cantar assim a Cristo. Te adoramos, Senhor. Só pra te adorar e fazer o seu nome
nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar, cante. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Celebremos ao Senhor. Aleluia. Já. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Parabéns, IPRB! Eu fui informado pelo pastor Florencio, presidente da MISPA, que hoje é o dia da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E é através da segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Maria Sul que nós cumprimentamos a renovada, essa grande igreja que Deus tem usado para impactar o Brasil e o mundo. Queremos saudar também o pastor Ariston, Isabel, os presbíteros e toda a congregação, toda a igreja da segunda IPR de Santa Maria Sul. Meu nome é Israel, eu estou aqui acompanhado da minha querida esposa Sandra. Saúde, irmãos, papai do Senhor, e é muita alegria estarmos aqui para celebrarmos a Cristo e aprendermos a sua palavra que é rica e maravilhosa. E também temos nosso correspondente internacional do quarto ao lado, Micaías. Pai Senhor, irmãos. Então, vamos lá. Hoje, irmãos, eu vou mostrar para vocês a foto de Deus. Eu trouxe um retrato que eu consegui tirar de Deus. Como? Calma aí, fica comigo aí, que eu prometo que vou lhe mostrar. Mas antes eu queria lhe perguntar uma coisa. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho dele?
Se alguém lhe perguntar quais são as características desse seu Deus, você saberia responder? Veja que nós estamos num mundo que as pessoas criam imagens de Deus, conceitos, muitas vezes equivocados. Recentemente, eu recebi uma lista de pessoas que foram curadas do Covid-19, estavam internadas e foram alvo de muitas orações, e dentre elas um grupo de 70 mulheres administradas pela pastora e amiga Keila, da Igreja Presbiteriana Betel, 70 mulheres que oram pelas madrugadas, e Deus tem respondido muitas dessas orações. E ela me enviou uma lista de muitas pessoas que foram curadas assim. Eu enviei para os meus contatos, e uma colega de trabalho fez o seguinte comentário. Escute aqui, ó, no WhatsApp. Ela disse o seguinte: segue a lista dos curados? Duvidando. Por que Deus cura uns e outros não? Não acredito que Deus faça isso. Se ele tivesse que curar, curaria todos. E ela continua: não acredito que seja questão de questionar o Criador, mas a própria Bíblia ensina que Deus é a personificação do amor. Sendo assim, ele não pode curar uns e outros não. E nos relatos que já li na Bíblia, nos evangelhos, quem fez as curas foi Jesus. E essa cura que ele fez no passado foi apenas uma demonstração do que ele fará no futuro. Hoje em dia, não existe mais cura. Não faz sentido Jesus e Jeová, ele é testemunha de Jeová, serem tão bons e curar uns e outros não. Como que você responderia a essa manifestação? Bom, há várias possibilidades. Eu escrevi um longo texto, eu vou ler um trechinho só, para ser mais objetivo, por conta do tempo, escute, por favor. Você tem toda a razão quando diz que Deus é a personificação do amor. A Bíblia não reconhece que Deus apenas tem amor, mas que ele é amor, ou seja, faz parte do seu próprio caráter. Contudo, a Bíblia não para por aí. Amor não é o único atributo de Deus. Eu, por exemplo, senti a necessidade de estudar esses atributos de forma mais profunda nesta quarentena e já mapeei mais de 25 deles. Hoje de madrugada estava estudando o mesmo assunto em outro compêndio. E, obviamente, não dá para destrinchar um estudo de meses aqui. E hoje eu vou falar de apenas um atributo. Porém, basta dizer que Deus não é apenas amor. A Bíblia diz claramente que ele é também um fogo consumidor, uma expressão que indica juízo, punição. Mas até esse caráter punitivo de Jeová pode, em alguns casos, ser visto como uma expressão do seu amor. Ele castiga, disciplina aquele a quem ama. O fato de eu dar uma pisa no meu filho quando me desobedece não significa que não o ame, muito pelo contrário. É por amor que o faço, a fim de livrá-lo de um mal maior. Da mesma forma, não dou tudo que ele pede na hora que ele quer. Como pai, sei o que ele de fato precisa e o momento certo ou não de lhe dar algo. Nosso Pai Celestial sabe muito mais, porque é onisciente, outro atributo, coisa que falta a nós humanos. Além disso, Deus se ira, e muito. Não queira provocá-lo. É ciumento, vingativo, punitivo, e ao mesmo tempo é misericordioso, bondoso, fiel, etc. A regra é clara. Quanto mais o obedecemos, atraímos sua bondade. Quanto mais o desobedecemos, atraímos sua ira. Simples assim. E tudo começou com uma oração. Esse estudo que eu mencionei aqui. Eu costumo começar a minha lista de oração, e na qual essa igreja está incluída através dos pastores Ariston e Isabel, família e toda a igreja, e eu começo agradecendo a Deus. E também começo a lembrar de características de Deus pelas quais eu posso louvá-lo e adorá-lo. E veja bem, irmãos, dessas características
eu percebi que eu sabia muito pouco, eu me lembrava de poucos. Eu estava mais ou menos naquela vibe de louvar a Deus pelo que Ele é. Aliás, minha esposa gosta muito de um hino chamado Deus é Deus, e enquanto eu compartilho a minha tela com os irmãos, ela vai ler a primeira estrofe, porque tem tudo a ver com o que nós vamos tratar aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Muito obrigado, irmã Sandra. Então, hoje nós vamos falar um pouco do retrato revelado de Deus. Esse retrato que foi revelado nas Escrituras. Mas antes de falar do retrato revelado de Deus, eu preciso falar do retrato falado de Deus. Veja como eu citei no exemplo da minha colega, que as pessoas falam muitas coisas a respeito de Deus e muitas coisas estão distorcidas, imprecisas e inverídicas até, acerca do único e verdadeiro Deus. Eu tenho até a impressão que cada pessoa desinformada tem um deusinho particular, a sua imagem e semelhança, que ela guarda numa caixinha de sapatos e, quando precisa desse Deus, ela o chama para fora, mas guarda dentro dos seus próprios limites. E é um pouco diferente do que, na verdade, muito diferente do Deus revelado nas Escrituras. Ele é um Deus que tem inúmeros atributos e nós temos alguma noção, não conhecemos tudo sobre Deus, mas nós temos uma noção muito ampla que as Escrituras Sagradas nos trazem acerca deste Deus. Portanto, nós estamos falando, então, da doutrina de Deus, que é a teologia propriamente dita. Qual a importância de se estudar isso, de compreender isso? Então, eu vou pedir, o Micaías vai fazer a leitura desse trecho de um grande teólogo, Norman Geisler, que fala sobre esta doutrina. Poucos estudos, se existir algum, são mais importantes que os dos atributos de Deus. Praticamente todas as principais doutrinas da fé são baseadas na doutrina de Deus. Por exemplo, as alegações de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus dependem inteiramente do significado de Deus, de quem a Bíblia é a palavra e Cristo o Filho. Portanto, todas as grandes doutrinas bíblicas derivam desse ensinamento sobre os atributos de Deus. Veja a importância disso. Bom, eu falei para vocês que ia mostrar o retrato de Deus. Após cerca de 2 meses estudando, eu tirei uma foto e toda vez está ali na minha varanda, apregado esse quadro, e quando eu vou orar, eu me refiro a todas essas qualidades. Eu vou mostrar a foto para vocês, pode ser um pouco incompreensível, mas aqui estão listados os atributos de Deus. E eu vou me referindo a cada um deles na minha oração, louvando a Deus e adorando pelo que Ele é. Bom, está confuso? Aí eu lhe recomendo fortemente que você estude, procure estudar os atributos de Deus. Quiser estudar comigo, a gente pode marcar uma série aí pelo Zoom e estudar cada um deles, porque é a nossa resposta para os desafios do mundo moderno. E eu quero mostrar como que a gente pode aplicar. Eu falei que eu vou falar de apenas um desses hoje, esse ensinamento ao nosso contexto. Então, vamos começar falando da coqueluche do momento. De repente, o mundo mudou. Quem imaginaria que um vírusinho lá invisível, lá no interior da China, de repente se espalhasse pelo mundo? Eu lembro das primeiras notícias
ninguém deu muita bola para isso, e de repente virou uma epidemia, então uma epidemia transformou-se numa pandemia, e não se fala mais outra coisa senão isso quando ligamos os noticiários. O mundo mudou. Por um lado, nós temos, e aprofundou várias divisões. Por um extremo, nós temos os negacionistas, que dizem, não, isso é só uma gripezinha, vai passar muito rápido. No outro extremo, temos aqueles que veem em pânico em tudo, que estão alarmados e que tudo vai desmoronar de uma hora para outra. Na verdade, trata-se de uma crise séria, ela vem uma crise híbrida, e eu chamo de crise combo. Ela, ao mesmo tempo, começou com uma crise sanitária, uma questão de saúde, mas trouxe junto com ela uma crise econômica, de proporções ainda não calculadas, uma crise política em todo o mundo, governos estão tendo dificuldades, crise social terrível, crise mental, aumentar os casos, o estresse, aumentar os casos de ansiedade, depressão e suicídio, e também uma crise espiritual. Afinal de contas, cada um corre para o seu Deus, tira da sua caixinha de sapato o seu Deus e tenta, como pode, com todos os templos fechados, até algum contato ou não com o divino. Alguns se apegam mais à fé, outros a rechaçam de vez. E temos, então, essa crise combo, que provoca e tem provocado várias mudanças no nosso mundo. A cada momento, a cada instante, é uma mudança nova. Nunca lavamos tanto as mãos, mudança nos hábitos. As máscaras viraram onipresentes. O trabalho começou a ser feito de casa, home office. Também começaram a medir a nossa temperatura em todos os locais, shoppings, etc. O estudo começou a ser feito de forma teleaula, através da teleaula à distância. Também até os nossos cultos, como este agora, está sendo feito, mediatizado pela tecnologia online. E a nossa comida também vem através do delivery a jato. E sabe lá que outras mudanças haverão no futuro. Sabe lá se um ornitorrinco na Austrália cruza com um morcego chinês e causa outro vírus, outra pandemia. Mudanças e mudanças. E aí que vem a pergunta que não quer calar nesse cenário caótico. A pergunta é, se tudo está mudando, em quem se agarrar? Ou, de outra forma dita, nesse cenário cambiante, o que não muda, gente? Porque tudo está mudando. E a resposta que a doutrina de Deus dá a essa questão é através de um atributo fundamental, que é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Nele não há sombra de variação. Ele, enquanto tudo muda, os políticos mudam, todas as estruturas estão mudando, Deus permanece o mesmo. E o Micaías vai ler um versículo de Tiago para nós, que fala de forma linda desta verdade, deste atributo de Deus. Micaías. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aleluia! Veja que tudo que é bom vem do nosso Pai das luzes, e ele não muda como sombras inconstantes. Nós estamos vendo mudanças em todo o tempo e como sombras inconstantes, mas nós podemos nos agarrar em alguém que é imutável.
Qual é a definição desse atributo, de acordo com os maiores teólogos, Wayne Grudem, Micaías? Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Muito bem. A Bíblia traz várias orações. Tem o Salmo 102, é conhecido como a oração do aflito. E, dando uma pausinha para pensar, você está aflito? Durante essa pandemia, em algum momento, ocorreu-lhe o medo de morrer? São todos legítimos diante desse quadro. E eu convido a fazer essa oração de Davi, no qual ele expressa a sua aflição, mas ele baseia a sua confiança na imutabilidade divina. Olha só o que ele diz. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Então, nessa certeza de que tu vai permanecer permanecer o mesmo enquanto os céus vão perecer, enquanto tudo vai envelhecer, mas o nosso Deus, ele vai permanecer o mesmo. A sua bondade vai ser a mesma, a sua misericórdia, a sua paciência, todos os seus atributos permanecerão intactos. O próprio Deus afirma que ele é imutável. Veja no livro de Malaquias, esse versículo que o Micaías vai ler agora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele próprio afirma isso. E veja também que um teólogo holandês, o Herman Bavinck, ele fala sobre a importância dessa doutrina, de nós entendermos, e o Micaías vai fazer essa leitura. A doutrina da imutabilidade de Deus é da mais alta importância para a religião. O contraste entre ser e vir a ser assinala a diferença entre o Criador e a criatura. Toda criatura está continuamente vindo a ser imutável, vive em constante pressa e busca repouso e satisfação, e encontra repouso em Deus, e só nele, pois só ele é puro ser, e não vir a ser. Daí, nas Escrituras, Deus ser muitas vezes chamado a rocha. Nosso Deus é comparado, uma das metáforas, de rocha, porque isso indica firmeza. E essa firmeza de Deus está lastreada na sua imutabilidade. Então, Deus é imutável também com relação aos seus propósitos, seus planos. Imagina uma pessoa que, se nós tivéssemos um Deus que mudasse de plano todo momento. Então, em dado momento, ele falou, eu tenho um plano de salvar a humanidade. Mas aí ele desistisse e falasse, não estou a fim de salvar mais ninguém agora. Seria um Deus muito inconstante. Mas a Bíblia afirma, e veremos alguns versículos acerca disso, que Deus ele é imutável com relação aos seus propósitos eternos. Também ele é imutável com relação às suas promessas. Ainda bem, porque vivemos num mundo que, principalmente as lideranças políticas, fazem promessas a todo momento e a todo momento estão descumprindo essas promessas. O nosso Deus não. Por exemplo,
quando, após o dilúvio, Deus apareceu a Noé e a sua família, e ele fez uma promessa: eu não vou destruir mais a terra com um dilúvio novamente. E colocou um sinal no céu, que é o arco-íris, para simbolizar, para marcar essa promessa. E estamos há milênios após essa promessa, e ela tem sido cumprida rigorosamente. Portanto, o nosso Deus é um Deus de promessas cumpridas. Vamos ver alguns versículos que mostram como Deus é imutável quanto aos seus propósitos. Micaías. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Muito bem. Segundo o propósito da sua vontade. Então veja também esse outro versículo também no livro de Efésios, que fala dessa realidade. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem. Ele tem propósitos eternos, imutáveis. Agora veja com relação às suas promessas. Olha que como o livro de Números traz essa linda afirmação e essas perguntas acerca de Deus com relação às suas promessas. Vamos lá, Micaías. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ora, então mostra que Deus é firme nas suas promessas. Agora vem uma pergunta. Está tudo muito bonito, mas será que Deus muda de ideia? Nós temos vários trechos da Bíblia, vários relatos, momentos que aparentemente Deus mudou. Deus não foi tão imutável assim, diante de várias situações. Como responder a isso? Então, eu vou tratar de um exemplo, que é a relação de Deus com Nínive. Todo mundo sabe que Deus chamou um profeta, um missionário improvável, o antimissionário, porque ele não amava o povo, ele não queria a missão, mas ele foi levado a cumpri-la de um jeito bem peculiar. O missionário Jonas, ele foi levado à cidade de Nínive, e ele anunciou um juízo terrível de Deus. Ele não falou em arrependimento, ele não falou em segunda chance, ele deu um aviso: dentro de 40 dias, tudo será destruído nessa cidade por conta da maldade de vocês. Eu só vim aqui dar um aviso de Deus e tchau. Isso foi o que ele anunciou. Mas aconteceu uma mudança. Veja o que aconteceu no meio do caminho. Micaías, lê para nós, por favor. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Veja, então, diz que Deus se arrependeu, isso implica uma mudança. Mas como entender, então, isso? Deus muda ou não muda? Então, vamos recorrer aos teólogos, e nós temos, de novo, Wayne Grudem, que nos dá uma resposta acerca dessa questão. Os propósitos de Deus, eles, afinal de contas, eles não mudaram nesses casos? Então, Micaías vai ler para nós a sua resposta.
Esses exemplos devem todos ser entendidos como expressões verdadeiras da atitude ou intenção presente de Deus diante da situação que existe naquele momento. Se a situação muda, então é claro que a atitude ou expressão de intenção divina irá também mudar. Isso quer dizer somente que Deus reage de modos diversos a situações diferentes. Portanto, não se trata de uma mudança no caráter de Deus. É uma mudança mais de acordo com a nossa reação. Percebemos que a Bíblia, que contém cerca de 8.000 promessas, elas vêm todas embutidas, expressas ou implicitamente, condições. Se fizeres isso, acontecerá aquilo. Se não fizeres, acontecerá aquilo outro. Portanto, o caráter de Deus permanece imutável. O que muda, muitas vezes, é a nossa reação e a nossa resposta com relação a isso, e ele age segundo o seu próprio caráter. E também, mas é importante saber que a nossa fé não está baseada numa areia movediça, mas ela tem um lastro fundamental nesse caráter, nesse atributo de Deus, que o Micaías vai ler para nós esse trecho. Nossa fé, nossa esperança e nosso conhecimento dependem, em última análise, de uma pessoa infinitamente digna de confiança, pois é absoluta e eternamente imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Portanto, é um motivo de muita alegria e de paz, de mente e espírito, nós temos a noção que temos alguém assim. Talvez você tenha sofrido tanta decepção na vida, com o namorado, com esposo, com esposa, com o chefe, com o político de estimação, com tantas pessoas que cruzaram o seu caminho. E, ao longo do tempo, a gente leva essas marcas dessas decepções. Mas nós podemos ter muito bem claro que o Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus imutável. E a Bíblia diz que o salmista diz que ainda que meu pai e a minha mãe venha a me abandonar, o Senhor não me abandonará. E o que ele promete, ele cumpre. E isso nos dá uma paz, uma tranquilidade tremenda ao ancorarmos a nossa vida num ser assim, eternamente imutável. Bom, nesse sentido, qual seria a nossa resposta diante da crise? Nós respondemos com Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diante da pobreza, nós respondemos com provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diante do pânico instalado, nós respondemos com confiança. Eu sei em quem tenho crido. Diante de tanta ansiedade, nós respondemos com paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Diante de tantas mudanças, nós respondemos, ele não. Eu, o Senhor, não mudo. Diante das pragas, nós respondemos livramento. Nem praga alguma chegará à tua tenda. E diante de um tal de Covid, nós respondemos com um convite. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! E nós vamos terminar com um louvor, com uma adoração, através de uma linda jovem, Ana Luísa, que gravou isso há um ano. E exatamente há um ano, no mês de julho de 2019, ela gravou essa canção. Nesse semestre,
eu passei por uma luta, uma perseguição grande, enfrentei um processo, e durante essa luta eu recebi, na madrugada, um vídeo com essa canção de um pastor querido, pastor Elias Ferreira, da IPR Sul, e ao ouvir essa canção, eu chorei, porque eu tive a certeza que, embora eu estivesse passando por todo aquele imbróglio, aquele desafio, eu tinha um Deus imutável. Portanto, eu os convido a ouvir com atenção essa canção, e assim eu despeço, lembrando aos irmãos que o nosso Deus é um Deus, ele é imutável. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E por que entristeces o teu coração? Se a vitória é certa, passe o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo. Choras assim, olhas para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim, olhas para mim, eu não mudo. Glorifica Jesus, aleluia. Glória a Deus, seja o teu nome. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai
resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. E quando Daniel entrou na cova eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo eu lá desci. Quando José foi vendido encontrei. Quando Josafá me revocou entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado eu defendi. Quando Josué estava lutando o sol parou. Quando Israel se viu aflito eu ouvi. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim, olhas para mim, eu não mudo. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filha, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim, olhas para mim, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Nós temos uma aliança em Cristo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Os teus ouvidos, Sim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso mas a alegria vem de manhã.
Tu és fiel, sim, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante ao Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez, exalte ao Senhor cantando. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Ele é fiel. mentir. Ele é justo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Te adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade. Temos uma aliança com Cristo, em Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Igreja amada, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, de proteção da parte dele. Creio que estamos chegando ao final desse período de muita angústia, de muita preocupação. Deus tem dias melhores para nós. Vamos colocar nossas vidas, nossas famílias diante de nosso Deus. Ó Deus, nós suplicamos a tua graça, a tua bondade, o teu cuidado, a tua proteção sobre a tua igreja, que a tua boa mão continue estendida em favor das famílias. Deus, que possamos desfrutar da paz perene que só o Senhor pode oferecer, do cuidado especial que vem da parte do Senhor. Aquieta os nossos corações, aumenta a nossa confiança em Ti, nos guarda, nos livra de todo mal, que nesses dias de perigo, Senhor, a Tua igreja seja guardada e protegida pelo Senhor. Pai, nós contamos com a Tua ajuda, porque não possuímos nenhum outro bem além de Ti, Pai. Todas as nossas fontes estão em Ti. Aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma e aumenta a nossa confiança no Senhor. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus.